bem-vindo a mais um episódio de Meia Hora com Mota. Bom dia, eu sou Roberto Mota, esse é Meia Hora com Mota e hoje é dia 6 de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos, já estamos aqui transmitindo no YouTube, Twitter, Facebook e agora Instagram e brevemente no Rumble. Muito obrigado a todos vocês, faço os pedidos de sempre, assinem o canal, cliquem no sininho, compartilhem essa live. A gente, aos poucos, está saindo da zona do Shadow Ban e eu preciso da ajuda de vocês. Quem está assistindo pelo Facebook, eu peço, se possível, assine a nossa página. Ajuda muito. O programa também vai estar disponível no Spotify. Eu também estou no Instagram, aqui transmitindo, obviamente, e no Telegram. Eu tenho um canal no Telegram para quem quiser assinar. Quase todo o material que eu produzo é colocado lá também. Além disso, eu também envio um boletim semanal por e-mail para quem quiser assinar o meu boletim. A produção vai colocar o link aí na tela. Vocês assinam e recebem em casa, no seu e-mail, uma vez por semana, o meu boletim. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela audiência de sempre. E tem também o artigo quinzenal na revista Oeste, que eu publico. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Vou lembrar aqui de novo todos os livros sobre os quais eu falo aqui. E eu falo muito sobre livros. Todos os livros estão disponíveis na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. Evidentemente, você não precisa comprar os livros lá. A maioria dos livros que eu indico está disponível também em livrarias normais, na Amazon. Mas a minha livraria tem uma seção lá chamada Recomendados. Nessa seção eu coloco os livros que eu li e que eu recomendo que você leia. Fica mais fácil assim. Praticamente toda a live, ou toda vez, todo programa que eu estou... Todos os programas que eu faço incluem muitas recomendações de livros. Então, as pessoas às vezes ficam nervosas porque eu falo muitos livros rapidamente. Tudo que eu colocar aqui vai estar na descrição da live depois, tá? Nós vamos colocar os nomes dos livros com os links. Nós continuamos não desmotivados, desmonetizados aqui no YouTube. Então, a gente agradece muito aqueles de vocês que têm nos ajudado através do Pix. Para quem quiser ajudar, a chave Pix está aí na tela. É o e-mail que você usa para mandar mensagens para a gente. meiahoracomota@gmail.com. meiahoracomota@gmail.com. Através dessa chave Pix, você pode nos apoiar. Eu agradeço a todo mundo que nos apoia. Agradeço àqueles que gostariam, mas não têm condições. Agradeço a todo mundo que está aqui nos assistindo. Para a gente é muito importante. Estamos atravessando uma fase complicada. Não é só na história do Brasil, eu acho que é na história do mundo. Essa semana eu vou entrevistar
um jornalista britânico chamado Douglas Murray, e eu vou mostrar o livro dele daqui a pouco, não, vou mostrar logo agora. O Douglas Murray é autor desse livro, A Guerra contra o Ocidente. É um livro simples, fácil de ler, não é carregado de linguajar complicado e explica muita coisa que a gente vê hoje, mas não consegue entender porque está acontecendo, né? Esse livro, o tema central dele é esta guerra, é uma guerra mesmo, feita por muitas entidades e muitas pessoas para destruir a herança ocidental, toda a nossa cultura ocidental, dizer que é tudo baseado em erro, que é tudo baseado em expoliação, que é tudo baseado em roubo, que há reparações históricas que têm que ser feitas, etc. e tal. O Douglas explora isso muito bem nesse livro. É um livro para qualquer pessoa. Você não precisa ser intelectual, você não precisa ser um profundo conhecedor de guerra cultural. É altamente recomendado e eu vou entrevistar o Douglas essa semana. Provavelmente, depois nós vamos colocar o vídeo, né, da entrevista, ou ele vai virar um outro programa, ou nós vamos passar alguns trechos aqui, enfim. O importante é Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. É um livro muito importante. Olha aqui, L. Guarilha está me perguntando, dizendo que não achou Construção da Maldade para comprar na versão Kindle. Ainda não tem na versão Kindle. A Construção da Maldade, que deveria estar aqui, mas não está, é o meu livro mais recente que fala sobre a crise de segurança pública do Brasil. Ele ainda não está disponível na versão Kindle. Tá? Então, só tem na versão papel. Peço desculpas a vocês por isso. Então, vamos seguir em frente com o nosso lema: enquanto tiver bambu, tem flecha. Vamos dizer o que é possível dizer, o que é preciso dizer, da forma que é possível. Vamos responder algumas perguntas aqui no início. O Maurine Gomes sugere aqui: os livros da sua livraria poderiam vir com os marcadores de texto. Fica a dica para diferenciar sua livraria online. Então, produção, olha aí, manda uma mensagem lá para o pessoal da livraria, ver se os livros podem ir com marcador. De repente, a gente faz até um marcador no Meia Hora com Mota. Que tal? Com todas as informações. Gostei da ideia. A Rosângela Nascimento diz: olá, Roberto, seu trabalho tem sido de excelência e tem nos dado alento nesses tempos difíceis. Gosto muito de suas dicas de livros. Gostaria que você me indicasse um bom livro sobre a Guerra dos 6 Dias. Eu vou pesquisar, Rosângela. Está aí um assunto muito interessante, sobre o qual, apesar de gostar de história militar, eu nunca li. Eu vou pesquisar e vou te dar uma resposta. A Roseli pergunta: a frase que você cita no final, falando das duas formas de exercer política, você pode dizer o autor não conseguir entender e não conseguir achar a frase. Bom, a frase foi do último programa. A frase é a seguinte: existem duas maneiras de exercer a sua força. Uma é empurrar os outros para baixo. A outra é puxar pessoas para cima. Essa frase é de Booker T. Washington. Está aí na tela a frase. Booker Washington foi um educador, autor, orador e conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos entre 1890 e 1915. Nessa época, Booker Washington foi considerado o maior líder da comunidade afro-americana. A Maria do
Rosário Viana pergunta: que bandeira é essa atrás de você? Eu imagino que ela deva estar falando dessa bandeira aqui. Olha, essa é a bandeira da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tá? Aqui, ó. Bandeira da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu acho que foi isso que ela perguntou, porque a outra bandeira é a bandeira nacional, todo mundo conhece. E a MB Brizuena perguntou qual é o Instagram do My Vacation. My Vacation Homes and Tours, que é a nossa patrocinadora, está aí respondida a pergunta. Muito obrigado. Não deixem de mandar a sua mensagem, o seu e-mail. O e-mail, no nosso e-mail nós recebemos muitas histórias que eu leio aqui. Todo dia eu leio uma carta que eu recebo. Eu gostaria muito de saber da sua história. Com certeza você tem alguma história para contar. Mande para a gente um e-mail. Mande para a gente contando a sua história. Aqui o Igor diz: eu e meu pai em Serrinha, na Bahia, admiramos seu trabalho. Obrigado, Igor. Vai um abraço para você e para o seu pai. Olha aqui. Então, tem alguns comentários aqui, ó, sobre a situação atual. Então, vamos começar por aí, tá? Política, meus amigos, é uma coisa complicada, caso vocês ainda não tenham notado. Nós tivemos muitas decepções nos últimos anos. Principalmente decepções por pessoas que entraram na política prometendo para a gente que iam ser diferentes, né? Vocês vão lembrar quantas vezes isso já aconteceu. E eu estou fazendo esse comentário a respeito de um fato que aconteceu no final da semana passada, né? De uma pessoa político, que fez uma live dizendo um monte de coisas que não faziam sentido nenhum, disse que ia renunciar, depois disse que não disse, renunciou à renúncia. Nós já vimos, nos últimos 4, 5 anos, inúmeras figuras iguais a essa. A política é uma coisa complicada. E fica mais complicado ainda quando você entra na política sem convicção. Você não tem ideias, você não tem firmeza de opinião sobre nada. Aí você entra na política e o resultado é que você fica totalmente perdido. Você não sabe como se posicionar. Para quem tem convicção e firmeza de opiniões, a política já é difícil. Imagine para quem não tem nada disso. Então, as pessoas que entram na política sem convicção, elas são jogadas de um lado para o outro, né? Elas são seduzidas pelo jogo do poder, mas é um jogo que elas não sabem jogar. E aí, você vê pessoas, eu tenho que ser justo aqui, né? Isso acontece em todo o espectro político. Tem gente que diz que eu sou de direita, tem os outros que dizem que eu sou de esquerda, e não tem a menor ideia do que estão falando. Vocês devem conhecer vários personagens assim, né? E várias dessas pessoas querem, inclusive, assumir papéis de liderança. Não, querem falar em nome dos liberais ou dos conservadores sem ter nenhuma condição para isso, sem ter nenhuma condição intelectual, sem ter nenhuma condição, às vezes, moral. E é engraçado ver essa disputa pela liderança da direita brasileira por personagens, muitas vezes, completamente caricatos. Você olha para a pessoa, você fala, esse cara não tem nada a ver com conservadorismo, ele não tem nada a ver com liberalismo, ele não tem a mínima ideia do que é libertarianismo, né, ou anarcocapitalismo,
Ele não sabe nada de nada. Como é que ele pode querer ser liderança de alguma coisa? Né? E, às vezes, essas figuras se colocam em posições ridículas, caricatas. Essas pessoas se apresentam como sendo representantes da direita e elas criam uma caricatura do que é ser de direita, ou do que é ser conservador, ou do que é ser liberal. E aí, o que acontece? A esquerda pega essas caricaturas e usa isso para criar narrativas cada vez mais fantasiosas. Porque é lógico, né? Não interessa à esquerda, ou pelo menos a maioria das pessoas de esquerda, há honrosas exceções, não interessa a maioria deles reconhecer a existência, a validade e muito menos a superioridade de qualquer outra forma de visão política que não seja o esquerdismo. Então, essas figuras caricatas, elas não ajudam a gente, elas atrapalham. Elas são usadas pela esquerda para justificar atos autoritários. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Eu estou falando com muito cuidado, não estou me referindo a nenhuma pessoa em particular. Eu sempre digo aqui, eu não sou perfeito, nunca reivindiquei monopólio da verdade nem da virtude. Pelo contrário, eu tenho plena consciência de que há muita gente no Brasil que sabe muito mais do que eu sei sobre todos os assuntos, mas eu acho que é meu dever fazer esse comentário agora. O meu último artigo para a Revista Oeste foi sobre redes sociais. Eu recomendei às pessoas ponderação, bom senso no uso das redes sociais. Na verdade, é mais do que no uso das redes sociais. Ponderação e bom senso e senso de realidade na prática política. A gente não pode ir atrás de certas figuras caricatas que não têm nada a dizer, que estão criando confusão simplesmente para ganhar likes, para ganhar visualização, né? Ou para se virar celebridade, para na próxima eleição tentar se eleger. E aí essas figuras ajudam a esquerda a criar narrativas para demonizar e destruir todo mundo que não é de esquerda. E aí eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui, tá? Fogo amigo fere e destrói tanto quanto o fogo inimigo. Vocês sabem o que é fogo amigo, né? Fogo amigo é quando você está na guerra, você está lá com sua tropa e tem a tropa inimiga, e alguém da sua própria tropa começa a atirar em você. Isso é o fogo amigo. Isso na guerra real, às vezes acontece na confusão da batalha. Por exemplo, muitas operações na Segunda Guerra Mundial, a força aérea de um determinado país não reconhecia que aquelas tropas que estavam no solo eram do mesmo país e atirava nas tropas. Então, diversas confusões, em diversas situações isso pode acontecer. Mas na política, o que a gente vê hoje são pessoas que têm a seguinte atitude: olha, eu sou conservador ou liberal, eu sou de direita, e qualquer um que não concordar comigo em 100% das coisas que eu penso, eu vou chamar de... E aí segue uma lista das piores ofensas, né? Que começa com traidor e é daí para baixo. Meus amigos, não é assim que a política funciona. Se nós não desenvolvermos bom senso, bom julgamento, o entendimento do que está acontecendo, prudência, está no meu artigo lá da Revista Oeste. Você não gostou de alguma coisa que alguém falou, ou de um ato de uma autoridade, ou do que alguém, né, um pensador que você admira falou, aí você vai para o Twitter e prepara um texto daqueles arrebentando com a pessoa. Olha, não manda o texto. Deixa para mandar no dia seguinte. No dia seguinte você vai lá e lê o que você escreveu
e ver se você ainda acha que aquilo ali é apropriado. Eu garanto para você que, em grande parte dos casos, você vai desistir de mandar aquilo ali. Tá? E isso tem uma frase que define o conservadorismo como sendo a política da prudência. Eu acho que é uma definição excelente. Então, vale a pena lembrar mais uma vez aqui. Não existe conservador revolucionário. Não existe conservador que quer arrebentar tudo, quebrar tudo, acabar com tudo. Quem pensa assim não é conservador. Então, é preciso a gente entender isso. E, por último, né, eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei. Na vida e na atividade política, há coisas que são emocionalmente satisfatórias, mas que não levam a nada. Há coisas que você faz e que te dão uma satisfação emocional, mas que não levam a nada. Ou deixam tudo pior do que estava antes. Então, vamos pensar. Não é fazendo terapia online que nós vamos mudar nada. Se o objetivo é só fazer terapia, tudo bem. A pessoa pode ir para a rede social, xingar, chorar, fazer o que quiser, extravasar, atacar. Mas saiba que o único resultado disso vai ser tomar um banho de ressentimento, de rancor, que vai fermentar e deixar a pessoa se sentindo cada vez mais sozinha. Esse não é o momento para isso. Agora é o momento para trabalhar, para estudar, para persistir, para ensinar e plantar coisas que nós vamos colher lá na frente. Eu quero agora agradecer aos nossos apoiadores, ao Jorge Saliba, Marta Rosseto, Raul Elu Júnior, Maria Li Aicier, Maria Helena Bernardes, Oswaldo Correia, Paulo César de Grande, Antônio Marques, Ricardo Gerbasi, Oséias Lopes, Maria Souza, Elizabeth Moraes, Lorena Ribeiro, Joana Soares, Ricardo Romeiro, Nancy de Paula, Wilson Murici, Maria Isabel de Andrade e Guilherme Augusto Bezerra. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio ao nosso trabalho. Agora vamos comentar notícias relevantes ou irrelevantes que estão em pauta no dia de hoje. A maioria delas é relevante, mas mesmo algumas irrelevantes, vale a pena a gente comentar para explicar. Parece que foi passada uma decisão aí, foi tomada uma decisão judicial que prorroga leis que repassam recursos para setores culturais. Eu não vou entrar nesse detalhe aí. O que importa é o seguinte: todas essas leis culturais, elas significam uma coisa muito simples, tá? Pegar o dinheiro do imposto que você paga e usar esse dinheiro, em vez de usar esse dinheiro em projetos de saneamento, de segurança pública, de defesa, de educação, de ensino, né? Esse dinheiro vai para produzir shows, peças, filmes, gravações, podcasts. É isso que significa essas leis de apoio cultural. Que ninguém tenha nenhuma ilusão. Usam termos sofisticados, embalam essa coisa num palavreado todo, mas o que acontece é isso: o dinheiro do imposto que você pagou vai, por exemplo, para financiar o show de uma banda.
Isso é um pouco complicado num país onde uma ministra do Meio Ambiente pega um avião, vai para a Suíça para dizer que 120 milhões de brasileiros passam fome. Se você tem na sua família, tá? Vamos dizer que você é pai ou mãe, você tem 4, 5 filhos, e tem filho passando fome, você não vai pegar o dinheiro da comida e levar a família para o cinema para assistir um filme, tá certo? O mesmo raciocínio aplica-se ao país. Agora a gente viu essa exploração terrível, um assunto que eu já expliquei aqui, da história dos Yanomamis. 30 mil Yanomamis na reserva, e a história, a narrativa é que estavam morrendo de fome. Mais uma vez, tem gente morrendo de fome. Como é que você está gastando dinheiro com outras coisas enquanto tem gente com fome? Então, vale a pena perguntar, onde estão as prioridades do país? Não é questão de achar, eu não estou discutindo aqui se o Estado deve ou não colocar dinheiro em projetos culturais. Tem muitos países que fazem isso. Tem gente que acha que não, que o Estado não deveria se meter. Tem gente que acha que sim, que o Estado deveria incentivar. São duas posições. E há países em que o Estado coloca bastante dinheiro na cultura, outros em que o Estado coloca muito menos ou não coloca nenhum. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma indústria de cinema, de teatro, de shows, que até onde eu sei ganha muito dinheiro vendendo ingresso. Tá tudo bem. Alguns países fazem, outros não fazem. Agora, a gente tem essas duas questões. Nós somos um país em desenvolvimento com prioridades urgentes. Então, como é que você concilia? Como é que você pode ter, ao mesmo tempo, dizer que milhões de pessoas estão morrendo de fome e bater palma para 4, 5 bilhões de reais serem destinados para coisas que não são matar a fome dessas pessoas? Esse é o primeiro ponto. Mas vamos supor que a gente supere essa discussão. Não, realmente tem pessoas morrendo de fome, mas mesmo assim a gente não quer só comida, né? Como dizia aquela música dos Titãs. A gente quer também diversão e arte. Beleza. Então vamos, apesar das pessoas famintas, dar esse dinheiro para a cultura. Ok. Aí vem a segunda pergunta. Esse dinheiro tem que ir para aqueles produtores culturais, artistas que realmente precisam, ou esse dinheiro vai para a mão de artistas que já são famosos e que poderiam eles mesmos levantar financiamento para suas peças ou vender ingressos? É isso tudo que está envolvido nessa história. Então, quando vocês escutarem essa narrativa dos recursos para a cultura, lembrem-se dessas questões. A gente precisa fazer essas perguntas. Né? A outra coisa interessante, notícia da semana passada, é a história do Foro de São Paulo. Não sei se vocês sabem, Foro de São Paulo é uma organização criada por políticos de entidades e governos de esquerda e extrema esquerda, com sede em São Paulo, para trabalhar em projetos políticos comuns. A existência do Foro de São Paulo foi anunciada ou denunciada por vários intelectuais brasileiros, entre eles, talvez, o que fez isso com maior ênfase e clareza, inclusive ele tem um livro só sobre isso, foi Olavo de Carvalho. E a reação da mídia na época foi de chacota, da mídia e da esquerda. Né? A esquerda negou, disse que não existia nada disso, e a mídia fez chacota, ridicularizou e ignorou completamente isso. E durante muito tempo dizia que não existia nada de Foro de São Paulo, que isso era teoria da conspiração da direita. Muito bem. Saiu na mídia na semana passada que acho que uma secretária ou diretora do Foro de São Paulo ia ter uma reunião com o chefe do Executivo brasileiro. Que coisa fofa. Né? Então, para quem não sabia, o Foro de São Paulo existe. E o Olavo de Carvalho tem um livro muito bom sobre o Foro de São Paulo. Produção,
Eu não estou com o livro aqui, mas vamos colocar lá nos links, quando a gente colocar no vídeo, lá embaixo, o link para o livro do Olavo de Carvalho, O Foro de São Paulo. Outra notícia interessante é um ataque continuado à autonomia do Banco Central. Olha, o que é a autonomia do Banco Central? É que o mandato do presidente do Banco Central ele é descasado do mandato do presidente da República. Então, por exemplo, agora o presidente do Banco Central ainda tem 2 anos. E para que ele seja retirado da presidência, tem lá uma série de condições. Então, o presidente do Banco Central tem autonomia para tomar as decisões dele. E a missão principal dele é defender o valor da moeda, ou seja, combater a inflação, garantir que o seu dinheiro, o dinheiro que você ganha de salário, está na sua poupança, mantenha o poder de compra. Para os políticos, isso é um horror, a autonomia do Banco Central. Porque o que o político mais quer é botar a mão em tudo, principalmente político brasileiro, né? Botar a mão em bancos, especialmente no Banco Central. E o nosso Banco Central é um fenômeno, para quem ainda não sabe disso, eu acho que todo mundo deve saber, né? Nós passamos por uma pandemia, ainda estamos no meio de uma guerra, o Brasil enfrentou esse ativismo judicial como nunca aconteceu antes, com o judiciário se metendo em quase tudo da vida nacional, e tinha também aquele consórcio de mídia, né, que todo dia dava notícia negativa, todo dia atacava o governo. Apesar disso, no ano passado, anotem isso, quem ainda não anotou, o Brasil teve uma inflação menor do que a inflação americana e do que a inflação europeia. E um crescimento maior do que a China em 2022. Expliquem isso aos seus filhos. O Brasil, no ano passado, cresceu mais do que a China. Olha, isso é resultado do trabalho do Paulo Guedes, lógico, e do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, que é o autor desse outro livro que eu vou recomendar para vocês aqui. Esse livro é sensacional, é A Constituição contra o Brasil. É uma coletânea de artigos do Roberto Campos, feita pelo embaixador Paulo Roberto de Almeida. É um livro que fala sobre a época em que a Constituição estava sendo feita. E o Roberto Campos é uma das maiores inteligências do Brasil. O texto é fácil de ler. Você tem partes aqui que você dá gargalhadas pelas coisas que ele diz. E ele explica como os absurdos surgiram no processo de criação da Constituição. Então, Roberto Campos, a Constituição contra o Brasil. Roberto Campos Neto, que é o neto dele, é o atual presidente do Banco Central. E foi considerado o melhor presidente de Banco Central da América Latina no passado. É um dos melhores do mundo. O que deveria acontecer num país que consegue isso, né? Inflação menor que os Estados Unidos e Europa, crescimento maior do que a China. O Roberto Campos Neto já deveria ter recebido medalhas, homenagens, deveria ter estátua para ele, né? Ao invés disso, estão querendo acabar com a autonomia do Banco Central. É isso. Ao invés de celebrar, recompensar e premiar quem conseguiu um feito como esse, querem tirar dele a autonomia. Outra história aqui, eu vou falar rapidamente, é a regulamentação das redes sociais. Forças estão se movendo para regulamentar as redes sociais, inclusive com propostas de levar para o mundo a regulamentação global. Olha, toda vez que você ouvir essa palavra regulamentação, fique preocupado, porque raramente a regulamentação resulta em alguma coisa para o seu benefício. Tá? Regulamentação das redes é uma forma bonita de dizer que querem criar mecanismo para nos calar. Simplesmente isso. Tá? Porque para essas pessoas, os ungidos, as opiniões que a gente dá, elas têm que se adequar a um padrão. E se não for adequado a esse padrão, você não pode falar nada.
É simples assim. Qualquer coisa que não se adeque ao padrão é desinformação. E desinformação tem que ser combatida a qualquer custo. Eu uso muito esse termo, os ungidos. Esse termo vem do grande economista Thomas Sowell, que tem um livro com esse nome, Os Ungidos. Esse livro é fantástico. Os Ungidos, do Thomas Sowell, a fantasia das políticas sociais progressistas. Compre, leia, dê para aquele seu cunhado, para aquele seu primo, dê de presente para o seu filho. Thomas Sowell só tem livro bom. Aqui no Brasil, nem todos os livros dele foram traduzidos, mas qualquer livro do Thomas Sowell vocês podem comprar sem susto. Ele é um daqueles escritores que não só passa conhecimento para você, mas te ensina a raciocinar. Esse livro aqui, um dia eu vou fazer um programa só sobre ele. Ele tem umas sacadas sensacionais. Esse livro está esgotado na minha livraria, mas eu vou colocar na descrição um livro para Amazon. Ele está disponível na Amazon e nas livrarias. Agora, notícias internacionais. Hoje eu estou correndo um pouco mais, porque eu tenho que terminar um programa um pouquinho mais cedo. Notícias internacionais. Continua a confusão no Peru. O governo decretou estado de emergência, porque estão acontecendo muitos protestos para pedir a renúncia da presidente, que assumiu depois que o presidente Pedro Castillo, numa história muito confusa, acabou saindo da presidência. Outra história interessante, um balão chinês de grande altitude atravessou os Estados Unidos e a China dizia que era um balão meteorológico, os Estados Unidos diziam que era um balão espião. E esse balão acabou sendo derrubado no momento em que saiu dos Estados Unidos, para que os destroços não caíssem em cima, ele foi derrubado em cima do mar. Parece que foi confirmado que era mesmo um balão espião. E esse foi o ato, até agora, está sendo considerado um dos atos mais agressivos da China contra os Estados Unidos, né? Mandar um balão sobrevoar o território americano. Então, vamos ver o que vem por aí. Tem vários outros comentários sobre a China que a gente precisa fazer, mas vamos fazer outro dia. Mais uma notícia interessante lá de fora, é de greves no Reino Unido. Milhões de pessoas estão envolvidas em manifestações e hoje está acontecendo uma greve de enfermeiros e funcionários de hospitais protestando contra a inflação. Que pena que eles não tiveram Paulo Guedes, né? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pelo apoio. Eu vou agradecer aqui agora a mais alguns apoiadores. Nosso Pix, como eu já falei, é meiahoracomota@gmail.com. Quando vocês fizerem o Pix, vai aparecer o nome de uma empresa chamada Work Process. Muito obrigado a todos vocês. Olha, tem gente dizendo aqui há relatos de balões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estaria a China tentando controlar o mundo inteiro? Bom, eu acho que provavelmente aquele balão não deve ter sido filho único, né? Se aquele balão sobrevoou os Estados Unidos, imagine outros países que dispõem de muito menos recursos para detecção de ameaças desse tipo. Eu quero agradecer ao Arthur Gomes Júnior, Ana Beatriz Posse, Neide Del Olmo, João Marcos Seabra, Neuda Lopes, Carlos Messia, Maria do Rosário Viana, Juliana Trape, Glaciete Lopes, Triana Caleja, Patrícia Áquila, Paloma Monteiro, Luana Sena, Suzel Canteruccio, Ângela Veiga, Noélia Veras, Áurea Campos, Ana Cristina Silva e Jair Santa Rita. Muito obrigado. E agora eu queria passar rapidamente, produção, aquele vídeo ali falando sobre
doutrinação e ideologia nas escolas? A transformação do sistema de ensino em ferramenta ideológica é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, né, há várias décadas. É um fenômeno que já foi brilhantemente descrito em várias obras excelentes, como os livros Intelectuais e Sociedade ou Os Ungidos, do Thomas Sowell. Falou muito sobre isso aqui no Brasil também, muito bem, foi Olavo de Carvalho em vários dos seus livros. Outro excelente livro é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Esse fenômeno, esse é um fenômeno de transformação de universidades e escolas em máquinas de ideologia, e tem pelo menos duas origens muito bem documentadas, né? Uma delas é a famosa Escola de Frankfurt, que é um grupo de pensadores de base marxista, originários da Alemanha. A outra origem seriam os famosos e infames cadernos do cárcere, escritos pelo marxista italiano Antonio Gramsci. Nessa obra, o Gramsci recomenda aos marxistas, aos comunistas, que ao invés da ação revolucionária violenta, eles deveriam adotar a estratégia de tomar o poder através da ocupação de espaços nas instituições da sociedade, principalmente culturais e educacionais. E o resultado está claro no mundo de hoje. Na maioria das escolas e universidades públicas e privadas do Ocidente, predomina uma linha de pensamento marxista. É lógico que é tudo disfarçado, você não sabe, né? Mas todo mundo que é da área acadêmica sabe que se você for abertamente liberal, as suas chances de uma carreira acadêmica, elas diminuem muito. Se você for abertamente conservador, as suas chances de carreira acadêmica são zero. Mas por que a academia adotou essa ideologia, uma ideologia totalitária, violenta e fracassada, né, do ponto de vista político, econômico, moral? E aí tem um filósofo, A.C. Grayling, que ele dá uma resposta muito boa no livro. Ele diz o seguinte: o marxismo é muito útil para aqueles que precisam aparecer, mas não tem nada a dizer. Basta você apelar para o marxismo e transformar tudo em luta de classes. Então, por exemplo, qualquer assunto, você joga marxismo no meio, você transforma aquilo numa questão de oprimidos e opressores, você ganha visibilidade e prestígio. Então, o marxismo aplicado ao direito, por exemplo, vira a ideia do garantismo penal, né, de Luiz de Ferrajoli, que diz que, traduzindo para o leigo, o criminoso não tem culpa do crime que ele cometeu, a culpa é da sociedade. O marxismo na educação vira a pedagogia do oprimido, o marxismo na religião vira a teologia da libertação, e aplicado à sexualidade vira a ideologia de gênero. É isso. A gente ainda está procurando uma solução técnica aqui para conseguir fazer a transmissão direto para o Instagram e poder mostrar os vídeos no Instagram. Estamos trabalhando nisso. Agora eu queria ler uma carta que eu recebi. Prezado Roberto Mota, é com muita satisfação que escrevo esse relato. Sou da Serra Catarinense, de Lages, uma cidade de 164 mil habitantes. Tenho 51 anos, chamo-me Rejane, sou professora universitária. Eu mudei o nome da Rejane para protegê-la. Comecei na docência por acaso. Eu era profissional de recursos humanos em uma grande empresa da região, quando recebi o convite para dar aula no curso de administração. Fiquei encantada e, aos 46 anos, mudei de carreira. Saí da empresa, onde trabalhei por 22 anos, fiz mestrado e agora estou concluindo meu doutorado. Estou em uma fase difícil. Preciso terminar uma tese e estou triste por tudo que está acontecendo no país. Sou separada há muitos anos e eduquei a minha filha, que hoje tem 24 anos e estuda psicologia. Ela é totalmente de esquerda e não tem sido fácil. Percebo hoje o quanto fui alienada. Hoje, sustento uma filha que defende uma ideologia sem fundamento algum.
As discussões com ela são sempre em tom de ofensa. Não há diálogo baseado em fatos. Estou exausta. Lamento não ter conhecido antes o pensamento conservador. Na escola e na universidade, sempre ouvi falar e li sobre Marx e Gramsci. Nunca fui militante, nunca votei no PT. Porém, votei no PSDB, mesmo sem convicção ou entendimento algum. Agradeço por você ter surgido nas mídias. Sua sobriedade e inteligência são um elixir. Você reacendeu meu interesse pela leitura. Comprei muitos livros indicados por você e a live sobre como ler livros foi maravilhosa. Comprei marca-texto e post-it. Estou lendo O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Já está todo marcado. Estou fascinada e triste ao mesmo tempo. O livro da década de 90 representa tão bem como chegamos a esse ponto. Como o Brasil entrou nessa loucura que mais parece um teatro de horrores. O livro explica como a manipulação das massas conseguiu dominar o pensamento e o comportamento, a ponto de um partido nefasto conseguir, com retórica barata, eleger quem elegeu com o apoio de um sistema muito bem aparelhado. Parece que estamos em uma camisa de força, gritando em uma solitária. É horrível essa sensação. Mas ao ouvir as suas lives, eu faço a reflexão diária. Preciso estudar, ter sobriedade e ajudar com conhecimento. E tentar, da melhor maneira, mostrar os fatos aos meus alunos, sem politização. Estou trabalhando para que eles desenvolvam inteligência e pensamento lógico, para que cheguem às suas próprias conclusões. Para que eles percebam que estão pensando como os donos do poder querem que eles pensem. Espero poder ajudar dessa forma. Um forte abraço, Rejane. Muito obrigado, Rejane, por sua carta. É muito importante para mim ouvir esses depoimentos. Muito importante mesmo. Agora, vamos aos livros que ainda restam para eu recomendar. Eu vou falar aqui de um livro sobre o qual eu nunca falei aqui no programa. É um livro que eu já li há algum tempo, mas ele ficou muito... Ele voltou à minha mente agora por causa do livro do Douglas Murray, A Guerra contra o Ocidente. Eu vou entrevistar o Douglas Murray essa semana. E esse livro aqui é um livro que fala sobre muitas coisas que o Douglas Murray fala, e é um livro já que tem, olha aqui, 2018, o autor fez uma dedicatória para mim no lançamento em 2018. Vocês podem ver que o livro está absolutamente marcado. Tá vendo? Olha, só para esclarecer aqui a carta da Rejane, eu não uso post-it não, pessoal. Eu uso essas linguetinhas aqui, ó, tá vendo? Essas linguetinhas transparentes, porque o post-it, com o tempo, ele perde a cola e cai. E essas linguetinhas não perdem. Mas, enfim, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. É um livraço. É um livro fácil de ler, fácil de entender, muito bem documentado, que mostra a transformação, que denuncia a transformação do nosso sistema de ensino em uma máquina de ideologia, sem pé nem cabeça, sem nenhum sentido.
Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência, está disponível na minha livraria. Eu vou recomendar agora, eu vou fazer uma daquelas recomendações difíceis, mas eu faço mesmo, tá? Porque esse livro é excelente, esse livro é muito bom. E parece que foi feita uma versão em português, eu não consegui encontrar, alguém me mandou uma foto da versão em português, não consegui achar. Então, só existe a versão em inglês. Ela está disponível em formato Kindle. Eu tenho que mostrar esse livro para vocês. Tá? Para quem lê em inglês, eu recomendo, compre e leia. Para quem não lê, aí eu vou continuar procurando a versão em português, de repente vou tentar conversar com o Pedro Almeida, da minha editora Faro, para ver se ele não topa fazer uma edição em português. Ou eu vou tirar alguns trechos e ler aqui, mas o livro é Linguagem e Silêncio, de George Steiner, Linguagem e Silêncio. Ele essencialmente fala sobre linguagem e os usos que são feitos da linguagem, especialmente em regimes autoritários. Esse livro ele destrói uma série de mitos. Ele faz umas observações muito importantes sobre, por exemplo, como é que o nazismo pôde acontecer na Alemanha, que era um dos países mais cultos da Europa, com maior nível de educação, e assim mesmo aconteceu o fenômeno do nazismo lá. E ele explica aqui, né, ele faz algumas colocações muito interessantes sobre essa relação entre cultura e autoritarismo, ele fala sobre o uso da linguagem, fala muita coisa que eu falo aqui com vocês de uma forma informal, está muito bem articulado nesse livro. É lógico, esse livro agora só está disponível em inglês, então é para vocês que têm facilidade de ler em inglês. Ele não é um livro difícil de ler, mas é um livro denso. Mas é desses livros que a gente vai construindo a nossa cabeça. É com esses livros. Né? Então, para quem tiver facilidade de ler inglês, Linguagem e Silêncio, do George Steiner. Para quem precisa esperar a versão em português, nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue trazer. Agora, uma recomendação de livros para jovens, né, que eu faço de vez em quando aqui, o clássico A Revolução dos Bichos, cada dia mais atual. Os bichos fazem uma revolução, tomam o poder na fazenda e o resultado final é muito irônico. Não percam A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E, por último, uma notícia para vocês, antes de encerrar. Eu estou trabalhando em uma nova edição do meu segundo livro, Jogando para Ganhar, que foi publicado pela editora LVM. Essa segunda edição vai ter alterações substanciais. O livro não é propriamente um livro muito grosso, mas ele é maior do que a média, ele vai se tornar um livro mais fino. Eu estou retirando algumas partes que hoje não são mais tão relevantes assim, e eu vou... Olha aqui, o Edson está me dizendo, Linguagem em Silêncio já tem em português pela Companhia das Letras. Eu procurei e não achei, Edson. Então, por favor, se você achar, pode me mandar o link pelo DM, pelo inbox. Muito obrigado. Então, vem aí, daqui a pouco, mais uma edição Jogando para Ganhar. Eu acho que daqui a 2, 3 meses vai estar nas livrarias. Vamos fazer um lançamento, claro. Eu acho que vocês vão gostar muito. E agora, para encerrar, a produção está me pedindo aqui para lembrar mais uma vez o nosso Pix, meiahoracomota@gmail.com. É também o endereço de e-mail para onde você vai mandar a sua carta. Mande a sua história, a sua mensagem, para a gente compartilhar com todo mundo. E, para encerrar, eu vou citar, né, uma coisa que eu já disse hoje, que eu acho que eu quero que fique com vocês. Na vida e na política, há ações e atitudes que são emocionalmente satisfatórias, mas que não levam a nada
ou que levam a resultados horríveis e deixam tudo pior do que estava antes. Portanto, resista a isso. Eu sou Roberto Mota e esse é o Meia Hora com Mota. Hoje é dia 6 de fevereiro. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom dia e até amanhã.